Olá, hoje eu vou comentar sobre o livro Dakota Blues, é da escritora brasileira Simone Haas, é o romance de estreia dela, e ele foi enviado por um clube de livros que eu assino, e ele é um romance de formação, né? Ele conta a história desde a infância até a vida adulta da personagem Alice, durante o período ali de 1968 até o início de 1990, pegando os inícios da década de 90 ali. E ele, ao mesmo tempo que ele conta a história, né, dela, que fica em parte no Brasil, tem um pouco em Nova York, que ela mora um período em Nova York, ele vai pincelando com algumas coisas da história, né? Então, tu tem, assim, ali, tanto a parte de ditadura, do surgimento da AIDS, do Plano Real, como uma parte também musical, né? Referência musical, de filme. Então, tem várias citações sobre isso. Ele é um livro que eu achei que ele fala, até se fala também, a contracapa ele cita assim, um hamster vive no máximo 6 anos. E outras citações aqui referente à morte. E o livro tem bastante isso de morte, eu pelo menos achei. Sejam elas metafóricas ou reais, né? Porque na metafórica tu tem aquelas perdas, né? A perda do meu primeiro amor, né? Os afastamentos, daqui a pouco, daquelas pessoas que tu tinha uma ligação muito forte e com o decorrer dos anos vai vindo um afastamento e aquela relação vai se quebrando de uma maneira que tu nem vê porquê e não consegue mais, né, ter a mesma conexão de antes. E as reais, né, que no caso dela vão desde os bichos de estimação, passando pelas pessoas mesmo, né, incluindo o pai, a avó. Ele tem, nesse acompanhamento também dela, tem personagens muito interessantes. Eu particularmente achei os personagens secundários mais interessantes que a protagonista. Ela tem 3 ali, principalmente, que é a tia Otília, o Nando do 10, que ele só tirava 10 no colégio, e o Júnior do 10, que só tirava 10 no colégio, e o Nando. Né? Principalmente a tia Otília e o Nando, eles para mim foram os personagens que ganharam minha simpatia logo de cara pelo estilo deles na história, mas também foram os personagens que me geraram mais questionamentos, né? E tipo de às vezes não compreender por que aquilo tinha acontecido com eles. Nem todas as decisões envolvendo eles são éticas. E eu acho que até num debate que vai ter com um grupo, eles são os personagens que possibilitam isso mais a fundo. Para mim, eles movimentam muito mais. Outra coisa interessante aqui no livro é que ele é dividido em 4 partes, né? Só que dentro dessas partes, tu tem. Que eu brinco é como se tu tivesse 2 livros em um, porque a maior parte dos capítulos eles vão ter número e título, e eles narram justamente esse crescimento dela, né? Essa evolução, etapa a etapa. E aí tu tem uma outra parte menor, que ela não tem identificação, são pouquíssimas páginas, às vezes é uma, só frente e verso, que é dela depois de tudo isso aqui que aconteceu, mas sem dar spoilers disso aqui, no casamento dela com o Antônio, que é um escritor, e que ele gosta, né, de ouvir essas histórias desse período dela. Então, tu tem esse paralelo, tu conseguiria, por exemplo, ler meio que separadinho, assim, eu acho interessante esse recurso literário. Mas, e ao mesmo tempo, ele vai te dando dúvidas de quem é o narrador aqui, né? O narrador é a Alice ou é o Antônio que está escutando, né, todas essas histórias? Esse é o ponto de interrogação que eu terminei no livro, tá? Ele é sobre o título, né? A curiosidade aqui, já que
falei que ele cita tanto morte, tanto que eu chegava nos capítulos esperando quem é que vai morrer agora. O Dakota vem do edifício Dakota, onde o John Lennon foi assassinado. E o blues vem, né, do primeiro amor dela, que era um músico, e escreve um blues para ela. Então nós temos a Dakota Blues. No geral, tá? Apesar dele falar muito em morte, ele foi um livro enviado em dezembro, que caracteriza já o envio mais de livros mais levezinhos. Eu achei ele relativamente leve, ele tem uma leitura bastante fluida. Particularmente, eu achei que a parte histórica não tem grande influência no que acontece com a personagem, então se fosse alguma coisa que aconteceu, se fosse uma história nos anos 2000, não sei se ia ter muita mudança, eu não senti essa profundidade. No tratamento da AIDS também, mim, eu já tinha lido um outro livro que tinha me mexido mais comigo, nessa questão de referência musical, de AIDS e tal, que trata do circuito do Rio dos anos 80, então como eu já tinha aquele de referência, esse aqui já não me impactou muito, mas para quem não viveu aquele período, ele te dá uma pincelada legal, né, desses 22 anos, mais ou menos, que ele cobre, 24, e é uma história, assim, tranquila, leve, daqui a pouco tá chegando as férias de julho, quer dar uma relaxada, pode ser uma boa alternativa. Para mim, ele entrou na categoria livros limbo, assim. Eu li ele em janeiro e eu tive que dar uma retomada, assim, porque a história já não estava mais na minha cabeça, assim. Mas, né, vai que daqui a pouco na tua cabeça ele já se torna um grande livro, livro da tua vida, por exemplo, né? A gente está falando de curadoria aqui, no caso, é um livro que um curador indicou. E para outras pessoas ele pode ter um impacto muito maior. Não teve para mim, mas pode ter para você. Então fica a recomendação, né? Se você gostou, não gostou, pode deixar nos comentários. Né? Que nem eu brinco, sempre brinco não. Como eu sempre digo, né, com a educação é sempre muito mais fácil discutir qualquer coisa. E literatura se torna muito mais gostoso quando tu tem quem goste e quem não goste, porque as opiniões vai muito da vida de cada leitor.